Olá, de novo! Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, vocês não têm ideia. Esse trabalho tá sendo muito, muito gratificante. Ele já estava sendo antes dele estar sendo gravado, mas agora eu tô tendo tanto feedback legal, tá sendo tanto. Não é feedback de elogio, não, tá, gente? É feedback do tipo como que tá sendo tá sendo de ajuda para outras pessoas. E isso é maravilhoso, assim. Há muitos anos atrás eu vi um trabalho que falava, eles fizeram uma pesquisa do que fazia as pessoas se sentirem felizes. E caridade era a primeira coisa da lista, né. Assim, na época eu lembro, eu tinha, sei lá, uns 15 anos atrás, talvez mais. E eu lembro que na época eu me imaginei como caridade de você, sei lá, ajudar as pessoas que não têm dinheiro, levar comida e tal. Eu não tinha noção de que caridade é simplesmente você ajudar outras pessoas, independente do lugar que essas pessoas estejam, entendeu? Tipo, você não precisa ser uma pessoa que está passando fome, pode ser também, claro, isso também é ajuda, mas qualquer tipo de ajuda que você doa o seu tempo, considerando que tempo é uma coisa hoje tão restrita para todo mundo, é uma forma de caridade. E eu estou muito feliz de estar fazendo isso, de ter encontrado esse caminho. Então, primeiro queria falar isso, porque o vídeo de hoje é sobre propósito. E não falei o tema, desculpa, gente. O nosso vídeo hoje é sobre propósito, sobre como achar o propósito de vida. Porque a gente percebe que muita gente quer mudar e não sabe como, muita gente não está feliz na profissão ou na vida e não sabe o que mudar, ou não sabe qual é o propósito, por que veio fazer nessa vida. Isso fica um pouco mais fácil quando a gente às vezes tem, alguma crença e acredita no espiritual, ou astrologia, ou qualquer coisa que te ligue, né, com o universo e com os nossos antepassados, isso ajuda bastante, mas nem todo mundo tem, e às vezes as pessoas têm dificuldade de e mesmo quem não tem, busca felicidade, né, busca, mais da vida, digamos assim. Então é muito importante, eh, que a gente encontre o nosso propósito. Eu vou fazer 41 anos e, eu só encontrei meu propósito muito recente. Assim, na verdade, eu encontrei, que eu falo de identificar qual ele é, não de não estar exercendo. E se você me perguntasse, eu troquei de faculdade ao longo do caminho, pra mim foi super difícil, eh, troquei de profissão, pra mim foi muito difícil encontrar o que que eu gostava de fazer. Em algum momento eu encontrei, eh, uma atividade que tinha a ver com a área de saúde, depois a ver com você fazer gestão e, enfim, coordenar, supervisionar, dirigir, atividades. E eu me encontrei ali, eu gosto muito de fazer isso, mas, hã, isso tem tudo a ver com você ajudar também outras pessoas, com você passar conhecimento para outras pessoas. E eu não tinha noção disso, de que passar conhecimento, de estar ali para outras pessoas, de poder ser alguém que as pessoas procuram para poder, receber algum tipo de informação, que isso uma coisa que poderia ser meu propósito. Por muito tempo eu até nem gostava disso, tá, gente? Eu achava um saco, assim, tipo, isso não é que era um saco, eu achava que era sobrecarregante, não sei nem se essa palavra existe. Mas enfim, eu achava que, tipo: "Nossa, mas toda hora alguém me pede alguma coisa, toda hora alguém quer alguma coisa, toda hora eu tenho um problema pra resolver". Isso era o meu antigo eu, tá, gente, assim, tipo 10 anos atrás. E eu reclamava muito. E aí até que uma hora que quando as coisas começaram a mudar na minha cabeça, na minha vida e tudo, começaram a mudar não espontaneamente não, tá, porque chegou um momento que eu falei assim: "Gente, tem que ter mais do que isso, não é possível que a vida é isso". E aí eu fui começar a querer entender o que estava acontecendo, tem um vídeo meu falando sobre minha jornada resumida. E aí eu comecei a entender o que que eu gostava mesmo, e eu realmente adoro. Então por que que eu tô falando isso, assim? Na verdade, se fosse para eu poder te ajudar a encontrar o seu propósito, eu ia te falar para você tentar voltar lá atrás, quando você era pequenininho, e pensar no que você gostava de fazer. O que que você fazia de graça? O que que você faz, pode ser jogar videogame, gente. Pode ser qualquer coisa que você faz e naquele momento você é a pessoa mais feliz do mundo. E e aí o que que acontece? Qual que é a diferença? Você fala assim: "Pô, legal, jogar videogame é maneiro". Eu, por exemplo, adoro assistir série. Mas tem uma diferença entre você assistir a série, o que você gosta, ser uma coisa passiva ou ser uma coisa ativa. E é aí que você acha o seu propósito. Quando você gosta de alguma coisa
passivamente, tipo assim, eu gosto de jogar videogame porque enquanto eu tô jogando videogame, eu não lembro da minha vida, eu não lembro o que que tá acontecendo com os meus problemas. Isso, na verdade, é uma fuga. Então, nesse contexto, ele não é o seu propósito. Ele é uma técnica de mindfulness, ele é uma técnica de até meditativa, uma técnica de, way out, de você canalizar o que você está sentindo aqui dentro e de repente você só precisa dar uma aliviada na pressão. Não é inútil, é útil, mas não é alinhado ao propósito. O que que quando é alinhado ao propósito, o que que é? É quando a gente, eh, faz alguma coisa ativamente, quando faz parte da sua atividade. Então, por exemplo, vamos supor que você gosta de escrever e você pode contar histórias, você pode escrever sobre autoajuda, você pode transmitir conhecimento de alguma forma. E às vezes você só faz isso no seu diário, ou você só faz isso para o trabalho e tal, mas você não faz isso de uma forma, contando a história que você queria contar, por exemplo. É uma coisa ativa que você gosta de fazer. Então, a gente encontrar, mas vamos supor que você gosta de jogar videogame ativamente, que naquele ali você se interessa pelos gráficos, por exemplo. Você se interessa por como que as coisas acontecem ali atrás. Pode ser que você, tipo, super possa ser um desenvolvedor e ajudar a criar jogos e outras formas de interação para outras pessoas. Isso definitivamente pode ser o seu propósito. Quando você está alinhado com o propósito, significa que você vai trabalhar naquilo todos os dias, sem férias, 24/7, e você vai ficar feliz. Não vai parecer que você tá trabalhando. Tem um ditado que diz alguma coisa disso, não é? Que você fala: "Se você trabalha com o que você gosta, aí você nunca vai precisar trabalhar na vida". Alguma coisa assim. Eu nunca entendi isso também, até eu entender o que que era propósito, e como que a gente exerce ele. Então, pra gente achar o que que é legal pra gente, e isso faz todo sentido e tá totalmente conectado com a forma com quão feliz a gente é. Com como você exerce o que você veio fazer nesse mundo. Por isso que eu falei lá no início, que às vezes é mais fácil para quem tem espiritualidade desenvolvida, para quem gosta de ler, meditar, eh, fazer yoga, o espiritualismo, coisas que você, goste de saber do além, sabe, coisas de outras vidas. É mais fácil porque quando você se alinha, às vezes quando você sabe o que que, por exemplo, como uma pessoa que gosta de outras vidas. Eu já não gostei, tá, gente? Hoje eu gosto. Lá você encontra informações sobre quem você costumava ser. E, e isso te dá pistas do que você veio fazer aqui, porque na hora que você escuta o que que você costumava ser, você entende absolutamente a sua vida e por que que as suas coisas aqui acontecem como acontecem. O porquê que a tua vida aqui na Terra, tem esses desafios, e tal. Então tem algumas ferramentas para isso. Tem uma leitura de contrato de alma, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se alguém quiser pode perguntar. Eh Tem um mapa astral, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Tem o mapa astral cabalístico, que ele é diferente. A cabala, de uma forma geral, ela traz muita informação sobre outras vidas, sobre missão de vida. Então, se você está muito perdido, vale super a pena dar uma olhada nos cursos. Hoje já tem muita coisa em português, que vale a pena. E ela me ajudou, assim, absurdamente ao longo da minha trajetória. E eu super indico para todo mundo que está perdido, assim, querendo saber mais sobre a existência e querendo melhorar a vida. Tem o espiritismo em si, que também explica muito sobre vidas passadas. Então, assim, e são formas, às vezes, de vocês adquirirem mais informações, porque por mais que eu esteja passando informações para vocês aqui, é muito importante que vocês busquem as suas próprias. Eu tô falando isso de carteirinha, tá, gente? Porque, assim, eu fiz terapia por, sei lá, 25 anos da minha vida. E ou até mais, talvez mais. Uma das coi por mais que o terapeuta pudesse falar pra mim as coisas, eu sempre tinha a sensação que meu terapeuta não estava fazendo tudo o que eu queria que ele fizesse, porque eu demorei muito tempo pra entender que o que eu queria era ou uma fada madrinha ou um capanga. Eu queria que meu terapeuta fosse lá no meu vizinho que para o carro na minha vaga, e eu peço pra descer e ele não tira. Eu queria que minha terapeuta fosse lá, subliminarmente falasse com o meu vizinho para ele parar de estacionar o carro na minha vaga, e meu vizinho nem soubesse que foi, tipo, eu que falei pra eu não me sentir humilhada, e que ela resolvesse todos os meus problemas, entendeu. Então ela seria minha capa ou que ela fosse uma fada madrinha e fizesse meu vizinho mudar de comportamento magicamente, ou se mudar
para outro endereço e trazer um vizinho maneiro para mim. Felizmente, um dia eu caí na realidade e eu percebi que a minha terapeuta jamais seria uma capanga e nem e nem uma fada madrinha. Que quem tinha que resolver o problema do vizinho era eu. Que eu tinha que fazer ele respeitar a minha vaga e o meu espaço. E enquanto eu não sabia conversar com o vizinho para impor respeito para ele fazer isso, ele ia continuar parando na minha vaga e debochando da minha cara. Então tudo partiu de mim. Na hora que eu soube falar para o vizinho para ele parar de fazer aquilo, ele parou de fazer aquilo. Então isso é o que a gente aprende quando a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa missão e como a gente deve viver essa vida de uma forma, mais fluida, honesta, sincera, sabe. A gente foi criando personas para poder misturar-se no ambiente, para a gente poder ser aceito, para a gente poder conseguir fazer funcionar a vida. E isso é totalmente contra o nosso propósito. O nosso propósito não é criar personas, não é você ser malandro, não é você conseguir, se virar nas situações. Isso é uma habilidade, mas o seu propósito é você fazer as coisas sem sacrifício, de uma forma fluida. Então você acha um canal aonde que você, faz super bem aquilo que você gosta de fazer. Nesse canal, eh, por mais que seja um canal, vamos supor que você gosta de escrever. Na hora que você se alinha com o seu propósito e você começa a escrever, as outras áreas da sua vida vão começar a funcionar. Porque ali você está produzindo energia o suficiente para que as outras coisas funcionem. Então, vamos supor que você, sei lá, não gosta do seu emprego e você quer ir para outro lugar. Porque o que que acontece? Quando a gente quer as coisas porque a gente quer as coisas porque a gente quer se livrar do problema, elas não acontecem, porque não é o caminho. O caminho é a gente aprender com o problema para abrir a próxima porta. Então, enquanto a gente fica querendo se livrar do problema, a gente vai persistir no problema e ele pode até piorar. E aí, o que que acontece quando ele piora, por exemplo? Vamos supor, você está trabalhando num lugar que você não gosta do seu trabalho. E aí as pessoas, de repente, tem um corte na empresa ou qualquer coisa e você sai desse trabalho. Aí, às vezes, você depois que você sai, você percebe que o trabalho era legal. Ou você vai para uma outra empresa e as coisas lá são piores ainda do que eram na empresa que você trabalhava. E aí, você só vai ficar reproduzindo o problema até que você entenda que você precisa fazer diferente. Na hora que você entende que você precisa fazer diferente, as portas vão abrir, não só para o teu emprego dos sonhos, como para você achar o relacionamento que você quer, como para você começar a ganhar dinheiro, como para todas as outras coisas que você quiser fazer na sua vida. Mas o primeiro passo é a gente olhar para dentro e achar qual é o nosso propósito e como eu posso ser uma versão melhor de mim mesmo. Inclusive, você pensar em como você pode ser uma versão melhor de você mesmo é um ótimo caminho para você achar o seu propósito. Porque a partir do momento em que você no dia a dia começa a ser uma versão melhor, e que você no dia a dia começa a cuidar mais do outro, a prestar atenção nos detalhes, a ser mais educado, falar bom dia para o vizinho, para o assessorista de elevador, sei lá, para qualquer pessoa que cruza o seu caminho na rua, para qualquer momento que você seja se você se sinta até agredido, mas você não agride de volta, você consegue ser gentil, você consegue entender que o outro também é humano. Quanto mais você caminhar nessa direção de você ser uma boa pessoa, de você fazer diferença para o mundo, você vai começar a encontrar faíscas do que você vai fazer aqui, do que você gostaria de fazer aqui na Terra. Você gostaria não, do que você veio para fazer e você gostaria de cumprir. Isso é uma ótima forma. Muita gente tem dificuldade de achar, porque as pessoas teimam, sabe, gente? Tipo assim: "Ah, eu tenho que fazer essa profissão, porque essa profissão dá dinheiro. Então eu tenho que ficar aqui, porque isso aqui é o que dá o dinheiro", ou "Isso aqui é uma coisa que as pessoas reconhecem", ou "Isso aqui é uma coisa que". É muito comum as pessoas procurarem o propósito delas baseado no reconhecimento. Quando você está alinhado no seu propósito, não faz diferença se você vai receber "parabéns, obrigada", não faz a menor diferença. Você está tão feliz fazendo aquilo, que as pessoas notarem ou não notarem você, não vai fazer diferença alguma. Então, assim, quando a gente faz pelo reconhecimento, isso na verdade vem de um trauma, interno, de uma coisa, de uma situação que você passou, várias situações, aonde que você precisava disso para se sentir importante. E isso é uma cicatriz, gente, a gente precisa cuidar disso. Você não pode continuar construindo a sua vida em cima dessa necessidade de se sentir importante.
E aí, volta todo aquele trabalho que a gente já falou nos outros vídeos e que a gente vai falar mais ainda, sobre você encontrar os pontos chaves na sua vida que você precisa mudar. Eh, o que pode te ajudar nisso, de você encontrar os pontos chaves, é você olhar o que mais te incomoda. Eu sei que essa notícia é péssima, mas é super útil e funciona. Então, se você tem lá um amigo que pega no seu pé, ou alguma situação que põe uma pedra no sapato, que ela te incomoda, que você apertava um botão para ela sumir da sua vida, é isso que você tem que resolver. Existe um exercício que eu não sei se eu já falei aqui, mas que você imagina que essa situação na sua frente tem um formato, uma gosma qualquer. E aí você fica com essa gosma e com esse formato até você ficar confortável com ele. E aí ele vai mudar de formato e você vai até você ficar confortável. E isso ajuda muito a você superar e entender e internalizar e fazer as pazes com essa situação que tá te deixando irritado. Por que que é importante você fazer isso? Porque essa situação ela tá te trazendo alguma informação. Só você vai conseguir desvendar. Às vezes, as coisas são tiradas da gente pra gente aprender a ser mais independente. Às vezes você acha que você é super gentil com as pessoas do lado de fora, mas dentro de casa você trata a sua família que nem lixo. E aí você começa a ser rejeitado do lado de fora, mesmo você sendo gentil, para que você comece a realmente ser gentil em todas as esferas. Tem alguma informação atrás do que você está passando. E enquanto você não acha essa informação, as coisas se repetem. Então, o caminho é, beleza, eu detesto isso aqui. Então, vou escavar isso aqui até eu achar no final o que dentro desse problema, qual é o aprendizado dentro desse problema para mim. E aí, na hora que você encontrar, você fala, beleza, você pode rezar. Eu gosto muito de fazer isso. Eu falo, gente, obrigada, eu entendi agora. Eu juro pra vocês, gente, na hora que eu faço isso, que eu entendo, que eu falo, obrigada, entendi agora. Fica a minha promessa aqui, a próxima vez eu vou fazer diferente, as coisas serão diferentes. Na hora que eu faço isso, 1 segundo, meu telefone toca com uma notícia boa. 1 segundo, eu vou na rua buscar alguma coisa e, tipo assim, sabe quando você chega no supermercado não tem fila, você vai estacionar em algum lugar que nunca tem vaga e a vaga tá na porta, você percebe que você automaticamente foi alinhado pelo universo em todos os lugares que você vai. Então, tipo, quanto mais isso acontece na sua vida, mais vai te fazer acreditar nisso, tá? Porque é muito comum no início você falar assim: "Essa é balela". Eu fiz isso, gente. Eu sou taurina com ascendente em virgem. Eu sou totalmente São Tomé. Eu costumava ser. Hoje, eu aprendi a não ser. Ainda assim, como eu falei, eu sou humana e às vezes tem uns momentos que você fala: "Mas será?". Mas o que eu faço hoje? Eu vou atrás do estudo, eu vou atrás de entender o que que é, eu procuro. Hoje em dia a gente tem tanta fonte de informação. Eu estava falando isso outro dia com a minha mãe, de como que era difícil no passado a gente ter informação. Tinha que ter aquele filho que foi estudar longe, e aí de navio, e aí voltou, trouxe conhecimento para a cidadezinha, e não sei o quê. Olha como é que era difícil a informação propagar. E hoje a gente pega, digita 5 linhas e você tem a informação que a gente quer. Então qualquer coisa que você estiver sentindo que você quiser mais informação, tá a um teclado de distância. Então vale super a pena você investir em entender o que você está sentindo, entender o que você está passando, para então você poder fazer diferente. Se você não entender, gente, se você só querer soterrar aquilo, não vai mudar, você vai ficar repetindo a mesma coisa na sua vida para sempre. E não vai achar o seu propósito. O propósito ele aparece quando a gente está pronto para ele. A gente precisa, sabe aquele negócio que fala que o mestre acha o aluno? É exatamente isso. As coisas, a mudança só acontece quando a gente está pronto. Então você tem que primeiro se comprometer, bem, a minha vida tá assim e eu quero que ela seja melhor. Mesmo que ela já seja boa o suficiente. Se ela estiver ruim, vai ser mais fácil. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho o básico, e você empurra a mudança. E aí o que que acontece? Vem o universo e te dá uma rasteira gigantesca para que você consiga prestar atenção no que você tem que prestar. Então eu acho que ninguém precisa passar pela rasteira, gente, isso é completamente voluntário. Mas se você quiser, se você já consegue ver que você tem coisas na sua vida que você quer melhor, que você gostaria que fosse melhor, e você já consegue saber isso aqui agora, olhando assim, beleza, investe nelas, faz uma lista, pega a pior delas, que você mais detesta, e mergulha nela. Vai para o Google, para o ChatGPT, busca informação, eu quero saber mais sobre isso, busca outros vídeos, lê, estuda,
Isso vai te trazer conhecimento para ajudar o nosso computadorzinho aqui, super precioso, a computar essas informações e criar uma nova versão de você. Porque o que acontece é que os nossos neurônios eles já são, conectados num circuito e ele fica repetindo aquele padrão, e por isso que a gente repete tudo. E tudo na gente, gera energia. Nós somos um campo energético, nosso coração, o calor que a gente sente na nossa pele, tudo isso é uma forma de energia. Então tudo que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, gera energia. Por isso que é importante a gente não fazer fofoca, não ficar falando dos outros, não julgar, não criticar. Porque dizem os cabalistas que tudo que a gente critica e julga no outro volta pra gente. Não é que volta energia não, volta que uma falha que a gente critica no outro, alguma coisa semelhante acontece na nossa vida. E só porque para ensinamento, porque a gente julga sem entender o todo. A gente fala, a gente critica, a gente acha que não, a gente acha, só acha as coisas, mas a gente nunca vê a figura toda. E eles dizem também que se a gente estivesse na posição do outro, a gente faria exatamente a mesma coisa que o outro fez. Então, às vezes, o universo arquiteta para que a gente experimente isso. E, de novo, gente, isso é tudo voluntário. Então, ninguém precisa passar por isso. A gente pode simplesmente olhar para nossa vida e falar: bem, minha vida é até boazinha, mas eu queria uma vida melhor. Ou minha vida tá uma merda e eu quero ela muito melhor. Ou não, minha vida tá boa, mas se eu vi aqui esse vídeo, então deve ser porque eu tenho mais alguma coisa que eu preciso melhorar, né? E aí você, curiosamente, vai lá e começa a buscar as coisas e pensar sobre a sua vida. Faz um balanço gostoso sobre ela. Sobre o que você já passou. A gente pensa na nossa vida, às vezes, como se fosse alguma coisa que a gente carrega, que é difícil, e você tá sempre perseguindo aquela cenoura pendurada na testa, sabe? Aquele coelho que você nunca alcança. Pois é, não é pra vida ser assim, gente. A cenoura faz parte de uma criação dessa matrix, dessa sociedade, da mídia, para que você se mantenha em movimento, consumindo, gastando, indo atrás do impossível. Não é esse o propósito. O propósito é você se alinhar com a sua alma, encontrar o seu propósito. E o que significa? Você fazer alguma coisa nessa terra que seja de contribuição para a terra e para as outras pessoas. Tudo que a gente veio para fazer aqui tem a ver com conectar as peças, com conectar os elos, com a gente se conectar um com o outro, ao invés da gente se afastar um do outro, que é o que normalmente está acontecendo nesses últimos tempos. Tá bom? Espero que você encontre o seu propósito. Beijo. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love that triumphs, your soul's red.